Olá, 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 olá! Estamos começando a melhor aula do MTech, a aula de arte. Comigo a professora Cláudia Cedrais e a assistência da professora Paula Brito. Bora lá para o nosso momento de exposição dos conteúdos. Bora começar apresentando a equipe pedagógica de artes do MTech. O articulador, professora Cláudia Pessoa, os professores Cláudia Cedrais, Elci Paim, Jussi Lobo, Paula Brito, Estael Machado. Disciplina de arte, professor de vídeo Cláudia Cedrais e a professora assistente, professora Paula Brito. Mensagem da aula de hoje: nunca ande pelo caminho traçado, pois ele conduz somente até onde os outros foram. Nossa aula hoje é a aula número 8, o tema da aula são gêneros de imagem. Alguém sabe o que é isso? Já ouviu falar? E aí a gente vai conhecer os gêneros: paisagem, natureza morta, interior, gênero, histórica e sacra. Quais são os objetivos da aula de hoje? Analisar, apreciar e criticar obras de artes visuais, usar vocabulário adequado à análise de obras de imagens, reconhecer as possibilidades expressivas de imagens de paisagem, natureza morta, sacra, gênero e histórica. Primeira coisa, quando a gente fala sobre gêneros de imagem, a gente precisa primeiro botar aqui na minha imagem para a gente conversar. A gente precisa entender o que são gêneros, né? A gente fala gênero de imagem, gênero de imagem, gênero de imagem. Aí eu fui lá no dicionário e descobri que gênero é um conjunto de seres ou objetos que possuem a mesma origem ou que se acham ligados pela similitude de uma ou mais particularidades. Então, gênero é aquele conjunto de coisas que estão unidas, que tem um elo em comum, que tem alguma coisa que as une. E aí, quando a gente transpõe essa ideia para o gênero de imagem, a gente vai descobrir que gênero de imagem são conjuntos de imagens que têm algumas características em comum. E aí a gente tem vários tipos de gêneros de imagem, certo? E aí a gente tem, olha aí no slide, a gente tem o retrato e o autorretrato, a gente tem paisagem, interior, natureza morta, gênero, histórica, mitológica, nu e sacra. Os que estão em branco, por exemplo, retrato e autorretrato, a gente vai ver na próxima aula. Mitológica a gente não vai estudar nessa unidade e nu não precisa ninguém estudar, né? Porque toda vez que a gente vê a imagem de pessoas nuas, pode ser tanto homem quanto mulher, a gente está falando sobre o gênero nu. Então, aquele grupo, bota aqui na minha imagem, aquele grupo de imagens onde aparecem pessoas nuas, qual é o gênero? Nu. Certo? A gente vai conhecer hoje os outros gêneros: paisagem, interior, natureza morta, gênero, histórica e sacra. A gente vai entender quais são as características que uma imagem tem que ter, qual é a temática que essa imagem tem que abordar, para que eu classifique ela, para que eu enquadre ela em um gênero, certo? Entendeu? Volta aí o slide para essa galera. E agora no caderno vocês vão anotar só essa parte aqui, ó. Presta atenção, para não fazer como o pessoal da manhã e da tarde que começou a copiar isso aqui. Isso aqui não precisa copiar, eu quero só que vocês coloquem no caderno. Abre o caderninho, olha o lapisinho, escreva aí: gêneros de imagem. Escrevam paisagem, interior, natureza morta, gênero, histórica e sacra, dando um intervalo aí de 2 linhas entre um e outro. Então escreve paisagem, pula 2 linhas, interior, pula 2 linhas, natureza morta, pula 2 linhas, gênero, pula 2 linhas, histórica, pula 2 linhas e sacra, pula 2 linhas, tá bom? Só essa parte, ó, azul escura, que vocês vão anotar. Trouxe essa imagem para vocês. E aí, nessa listinha que vocês acabaram de copiar, eu quero que vocês me digam qual desses gêneros vocês acham que essa imagem se encaixa. Ah, não vou voltar não, Formosa. Se eu ficar voltando, a gente não só vai ficar naquele primeiro slide a aula inteira.
Paisagem, perfeito. Isso é uma paisagem de Cândido Portinari, paisagem com bananeiras, feita em 1927. E aí, então, bota aqui na minha imagem para a gente conversar o seguinte, qual é o esquema da aula hoje? Eu vou mostrar a imagem, a gente vai identificar qual é o gênero que ela pertence. A gente vai conversar sobre esse gênero, sobre o conceito desse gênero, certo? E aí vocês vão anotar com as palavras de vocês o conceito desse gênero, certo? Anotou com a palavra de vocês? Se tiverem alguma dúvida, posta aqui no chat que a gente tira a dúvida. Ah, professora, mas por que você não bota a frase, o conceito aqui? Porque a gente tem que começar a trabalhar a ideia de autonomia na produção de conteúdo, na produção, na assimilação crítica de conteúdo. A gente tem que entender o que está sendo posto e traduzir com nossas palavras o que foi posto aqui, certo? Então, isso é um exercício que a gente está fazendo. Então, vamos lá. Vou mostrar as releituras todas que postaram no Facebook, no AVA, que me mandaram no Message, teve aluno que mandou trabalho no Message, vou mostrar todo mundo. Agora, se a gente não adiantar o assunto, não dá para mostrar nada, tá bom? Tá certo? Então, bora lá. Então, paisagem. Então, a gente vê o quê? Nessa imagem, através dessa imagem, a gente vê que paisagem é a representação da natureza, né? Do exterior. Mas, essa imagem aqui, que gênero é essa imagem? Analise, olha a lista. Histórica? Que história que tá contando aí, menino? Natureza morta? O que é que tá morto aí, menino? Paisagem humanizada tá na lista? Não tá, então não conta, certo? É paisagem também, certo? Bota aqui na minha imagem. Então, a gente entende que, quando a gente fala em paisagem, a gente fala da representação da natureza, certo? Da natureza que está fora, onde a vista da gente alcança. E essa natureza também engloba as construções humanas. Então, paisagem é a representação da natureza e também de construções humanas. E aí entram as cidades, entram as casas, na parte da natureza entra todo tipo de vegetação. Pode ser a caatinga, o semiárido, deserto, montanha, plantação, mar, rio, floresta. Toda e qualquer representação da natureza ou de construções humanas a gente chama de paisagens, certo? E essa representação pode ser através de um desenho, pode ser com a técnica do desenho, pode ser com a técnica da pintura, pode ser com a técnica da gravura, pode ser com a técnica da fotografia. Entenderam? Fotografia, desenho, pintura, gravura são técnicas, não são gêneros, ok? A paisagem, não existe paisagem natural, não existe paisagem humana, o termo é só paisagem e se refere a toda a representação da natureza ou de construções humanas, certo? Tudo aquilo que nossa visão alcança. Mas a nossa visão está alcançando quem? Por exemplo, a professora Cláudia agora aí na frente de vocês, nesse monitor, enquadradinha, ela é uma paisagem? Não. Certo? Eu posso ser o quê? Eu posso ser um retrato, eu posso ser outras coisas, mas eu não sou paisagem. Então a gente precisa, a gente não pode pegar totalmente o conceito de geografia e jogar para artes, porque a gente vai ter um delay aí. Certo? A gente pega o conceito de geografia para entender um pouco o que é essa natureza, mas a gente amplia esse conceito quando a gente fala de paisagem, certo? Põe no chat o conceito, não. Não põe no chat conceito, não, porque a gente está falando, o que foi que eu falei?
de criticidade, de autonomia, de autoral, de construções autorais. Então, vocês vão pegar a canetinha de vocês e com as suas palavras você vai escrever o que eu acabei de falar, o que você entendeu que é uma paisagem, tá bom? Isso faz parte do processo de aprendizagem, de metodologia de artes, tá bom? Vou dar bronca agora. Paisagem não se move, tem um vento que move a paisagem, tem os carros que estão na paisagem que se movem, certo? Então, a natureza. Nada de natureza morta, Tayane, não existe, tá bom? Isso não é natureza morta. A gente vai ver o que é natureza morta. Ok? Então, bora lá, seguindo. Então, olha aí a imagem da paisagem. Então, a gente viu que a paisagem pode ser natural ou criada pelo homem. E agora essa imagem, que gênero vocês acham que pertence a essa imagem? O que é que ela está representando? Que gênero vocês acham que encaixa? Vocês adoram fazer umas perguntinhas, né, para me botar pensando. Eu vou pensar se existe paisagem natural e na revisão a gente conversa sobre isso, tá bom? Interior, não. Não concorda por quê? Me explique aí. Pronto, natureza morta, perfeito. Agora gravem o que é que está sendo representado. A gente tem um vaso de plantas aqui, natureza morta, certo? Então eu peguei a planta, tirei ela lá da natureza, tirei ela lá da terra, coloquei num vaso, representei esse vaso com essas plantas, então é natureza morta. Esses peixes que estão representando aqui, ó, que a gente come esses peixes que estão mortos, que isso aqui é uma fotografia, também é natureza morta. Presta atenção às imagens. E esses objetos pequenos que estão aqui representados também é natureza morta. Certo? Bota aqui na minha imagem para a gente conversar sobre a tal da natureza morta. E aí alguém pergunta assim, se for uma planta cultivada no vaso, tá na terra? O lugar da planta nascer aonde? Na terra, não é isso? A gente que modifica ela, a gente tira ela da terra ou a gente bota ela para germinar no vasinho dentro de casa. A gente tira ela do ambiente natural dele. Então, natureza morta vai ser a representação de flores e frutos e plantas fora da natureza. Então, eu pego aquela manga, boto em cima da mesa e represento ela, é uma natureza morta. Mas se a manga estiver pendurada lá no galho, na árvore, é paisagem, certo? A flor tá lá no jardim, é paisagem. Eu tiro a flor do jardim, boto num vaso dentro de casa, ela passa a ser natureza morta. Mas natureza morta não é só a representação de flores e frutos fora do seu ambiente natural. Natureza morta também é a representação de pequenos animais comestíveis mortos. Peixe, camarão, coelho, galinha, perdiz, guiné, pato. Então, esses pequenos animais que a gente come, esses animais, quando eu represento eles mortos, eu vou chamar esse tipo de representação de natureza morta, certo? E, olha, a gente já tem duas coisas aí, né? Frutas e flores fora da natureza. A gente tem pequenos animais que a gente come mortos. E a gente tem pequenos objetos do cotidiano representados na tela. Representados na imagem. Quando eu represento uma dessas três coisas, ou essas três coisas combinadas, ou duas delas combinadas, eu estou fazendo natureza morta, certo? Se eu representar um mouse, natureza morta. Teclado, natureza morta. Copo de água, natureza morta, certo? Cobra não, porque só algumas pessoas comem cobra. A gente não compra cobra no mercado nem no açougue, certo? E a gente está falando desses pequenos animaizinhos que todo mundo
pensa em comer eles e ninguém fica assim meio revoltado de comer, tá bom? A planta pode estar num vaso dentro de casa. Ela está viva, mas ela é chamada de natureza morta, tá bom? O nome do gênero é natureza morta. Nem tudo que é representado na natureza morta está efetivamente morto, porque a planta, se ela está num vasinho de terra, ela não está morta, mas a gente chama de natureza morta. Já anotaram no caderno? Pronto, perfeito. E essa imagem agora, na listinha de vocês, a gente classifica ela qual gênero? Olha a imagem. Por que, Tatiele? Tatiele está perguntando porque a bandeja com cachimbo é natureza morta. Porque o cachimbo é um pequeno objeto, a xícara é um pequeno objeto, a bandeja é um pequeno objeto. Então, eu falei o quê? Pequenos objetos representados também são natureza morta. Perfeito! Interior. Então, quando eu represento a parte de dentro de uma construção, eu estou representando o interior. Estou representando os móveis, pequenos objetos também, mas ó, paredes, os móveis, é isso que está chamando minha atenção. Então, eu tenho um interior, que pode ser o interior de qualquer coisa, o interior de uma escola, de uma igreja, de um teatro, da casa. E mesmo que tenha uma pessoa nesse interior, se a pessoa não é o elemento principal do quadro, se a pessoa não está aqui grande, enorme, linda, e a primeira coisa que a gente olha e vê seja a pessoa, se a pessoa esteja participando como mais um elemento do trabalho, porque aqui, ó, essa menina aqui, ó, a gente parece mais uma cadeira, né? Mais um banco. Não chama a atenção da gente. O que chama a atenção da gente nesse quadro é esse azul, é esse dourado das cortinas, esse azul da parede, esse tapete, são essas cadeiras. Então, às vezes, no interior tem algumas pessoas, mas se essas pessoas não chamam tanta atenção, o que chama atenção é o espaço, é interior, certo? Então, pode ser, se eu tiro uma fotografia da sala de vocês, sem vocês, ou vocês de costas, eu estou fazendo o interior. Ok? Ficou claro? Parte interna de uma construção humana. Qualquer construção. Fechamos o interior? Claríssimo, eu gosto assim. E essa imagem representa o quê? Que gênero naquela listinha que a gente deu? A gente pode classificar essa imagem? Não, eu quero saber que história que ela está contando. Está contando história nenhuma. Essa é gênero, certo? Porque o nome do trabalho, Mulheres que Preparam Seda. Gênero de gênero é quando a imagem representa pessoas fazendo coisas cotidianas, coisas do dia a dia, coisas comuns. Então as mulheres estão aqui, ó, preparando a seda, é uma coisa comum, corriqueira naquela época lá, 1100, ó, antes de Cristo. Aqui, a última gota, o nome desse trabalho. Então, 2 bêbadas aí, brincando, fazendo farra, tomando todas. É uma pintura de gênero. Então, pintura de gênero é aquele gênero que representa pessoas fazendo atividades cotidianas. Se pegarem agora, tirarem uma foto minha e da professora Paula aqui, ó, trabalhando pintura de gênero. Tirar uma fotografia de vocês aí na sala com o mediador, olhando para a câmera, estudando, desenhando. É uma pintura de gênero. Se jogando gude, lavando roupa, cozinhando, passando ferro, tudo isso é gênero, certo? Gênero, gênero. É uma redundância, mas... Redundância não, é uma repetição, mas funciona assim. Ficou claro? Anotaram no caderno? Estão anotando no caderno? Com as palavras de vocês? Pronto. E essa imagem representa o quê? Daquela listinha que a gente botou aí, a gente pode classificar como sacra. Perfeita. Aí,
E eu quis trazer essa imagem por duas coisas. Primeiro, porque ela é uma imagem sacra. E segundo, porque ela é uma imagem representando a Virgem Maria amamentando Jesus Cristo com o peito do lado de fora. Né? Hoje em dia existe uma polêmica enorme, o pessoal não quer que as mães amamentem os filhos no meio da rua. E em 1465, Dirk Boeltz fez a Virgem Maria, o retrato da Virgem Maria com o peito do lado de fora. Bota aqui na minha imagem para a gente entender que algumas coisas são temporais, dependem da sociedade que a gente está vivendo, do tempo que a gente está vivendo. Então, alguns tabus, alguns preconceitos, algumas discriminações são frutos de tempos, de espaços, de coletivos específicos. Nada impede que a gente rompa com isso, que a gente não concorde com essas práticas, certo? O que é sacra? Sacra lembra de sagrado. Então, gênero sacro, é a representação de imagens religiosas que são importantes para determinadas religiões. A maioria das imagens sacras que a gente vai encontrar são da religião católica. Por quê? Porque ela dominou por muitos anos a cultura ocidental, da qual nós somos herdeiros, certo? Então a gente vai ver muita imagem sacra de Jesus Cristo, da vida de Jesus Cristo, dos santos, passagens da Bíblia, da Virgem Maria, dos santos. Mas não quer dizer que a representação de um orixá não seja uma pintura sacra, não seja uma imagem sacra, o Buda não seja sacro, e outras representações de outras religiões também vão ser sacras. Então, gênero sacra refere-se à representação de imagens religiosas. Ok? Vou trazer outro exemplo aqui. Olha aí da Índia. É uma imagem sagrada para os indianos, são os deuses indianos. Então, para os indianos, é uma pintura, é sacra, é uma imagem sacra, certo? Aqui é a Virgem Maria amamentando Jesus, é Maria e a criança. É uma Maria diferente, né, da que a gente está acostumada. Um Jesus Cristo também diferente, mas isso era um modelo de beleza da época, certo? Então, bora lá. Essa aqui é fácil, né? Essa aqui não tem erro. Histórica. Todo mundo já viu essa lá no livro de história. Bota aqui na minha imagem. Anota aí no caderninho. Histórica representa fatos da nossa história, fatos importantes da nossa história. Não é um fato importante da minha vida, não. É um fato importante, ó, do meu povo, da comunidade que eu estou inserida, do país em que eu vivo. Nem sempre as pinturas históricas são representações fiéis do que aconteceu. Porque a gente tem que lembrar que até bem pouco tempo atrás a gente não tinha máquina fotográfica e os pintores eram contratados para fazer representações, né? Pintar essas cenas para deixar marcado, registrado a história daquele momento, certo? Então, às vezes, essas imagens eram manipuladas, como é o caso dessa imagem. Todo mundo sabe que, na real, as pessoas não estavam arrumadinhas assim, bota aí na imagem, não estava todo mundo arrumadinho, de farda de gala, nada disso. Muito menos Dom Pedro I aqui, na proclamação da independência. Mas o artista, quando foi contratado para fazer o trabalho, ele achou que assim ia ficar mais bonito, ia levar a moral da gente, né? Ia ficar mais pomposo, certo? Aí perguntam assim, histórica será só do Brasil? Não, histórica pode ser histórica da história de qualquer povo. Mas claro que eu só vou identificar se aquela pintura é histórica ou não se eu conhecer a história daquele povo. Isso aqui é uma pintura histórica da Inglaterra. Pra gente não diz nada, que a gente não conhece a história da Inglaterra. Mas para eles é uma pintura histórica, certo? Do mundo todo, Mercedes, qualquer lugar. Se estiver contando uma história importante de um povo, é uma pintura histórica, certo? Af, por quê?
Referências da aula de hoje, quem quiser. Vamos fazer uma fotografia de uma paisagem que representa o seu lugar e publicar no grupo do Facebook no Arte MTech. Eu quero só uma imagem da sua localidade, do seu cantinho, do cantinho de vocês. Pode ser da escola, pode ser de um lugar importante aí, que o grupo vai, que a comunidade curte. Não esqueça de colocar a localidade e o turno e apenas uma foto por localidade, tá bom? Não deixa isso só para o mediador resolver, não. O grupo foi feito para que os alunos participem também. A gente vai dividir essa responsabilidade de compartilhar imagens lá no Facebook, tá bom? Mediador, não fique com a sobrecarga, não. Delegue para algum aluno, certo? Combinem aí que local vocês vão tirar a foto. Uma pessoa fica responsável por tirar a foto e postar lá no Facebook. Atividade prática, coloquei aí a foto, ó, que vocês me mandaram, os mediadores mandaram dos meus alunos produzindo já esse ano. E aí, olha os trabalhos. A Valmira Sampaio mandou um esboço, isso aqui não é um trabalho finalizado, tá? Isso aqui é um estudo, é um esboço do trabalho, ainda falta finalizar. Mas está muito bacana. Esse aqui já está finalizado, mas esse aqui, ó, precisa finalizar, dar um acabamento direitinho no papel inteiro. Olha aí outro trabalho. A Valmira mandou para mim os trabalhos dos alunos. O Romeu mandou os trabalhos da Bianca Sofia, do Carlos Eugênio, do Jefferson, do Júlio, do César, Essione, Júlia, Cibele, Marcelo, José Antônio. São estudos também. A gente faz um desenho inicial, depois a gente vê se ficou legal, a gente passa limpo, faz maior. Se a gente tem uma folha de papel enorme, ó, Essione, bora usar essa folha, não vamos fazer desenhos miudinhos no meio do papel, não. Bora fazer um desenho proporcional ao tamanho do papel, tá bom? Agrovila 21, olha, Ipuçabá. Adorei de massinha, achei fantástica a ideia. Pegar o espírito da coisa, de fazer a releitura com outro material, amei, certo? Olha aí os trabalhos, mais trabalho. Começando, né? Não estão acabados. Baixão de Piúna, a Marli mandou pra mim. Gostei desse, né? Esse aqui também achei bacana. Olha, já estão mais acabados esses trabalhos, né? Olha como tá bacana. Esse aqui tá perfeito. Todo trabalhadinho, pintadinho. Aqui acho que precisa uma corzinha no fundo. Olha que massa. Cada ideia fantástica. Fiquei apaixonada. A Delci também mandou de Pirajá os trabalhos dos meninos. Colagem, amei. Adoro quando vocês vêm com uma técnica diferente. Olha, pontilhismo, achei fantástico, colagem. Ó, a professora Paula tá gostando aqui, ó. Pintura, colagem, Ibiaporã, o Arivan mandou os trabalhos, os meninos produzindo, começando a produção, né? Não mandou nada finalizado, mas tá muito legal. Olha os desenhos proporcionais à folha do papel, não fica aquela coisinha pequenininha, perdida no papel. Mas, ó, o trabalho finalizado, a Badia fez a releitura do trabalho, fez uma releitura da Mona Lisa e fez uma releitura da Tarsila, fantástico. Os meninos produzindo, olha aí, amei. E agora a Galeria de Arte do MTech, que são trabalhos que não têm a ver com a prática da gente, mas que são muito bacanas para vocês verem. O Marcondes de Rio de Contas. A Delci mandou o trabalho da Kailane. A Marli mandou o trabalho, não tem o nome do aluno. E o Richard mandou esses desenhos fantásticos, estilo mangá.
A aula de hoje foi ótima, tratou temas interessantes, né? E muito legal, porque teve a parte prática, que isso é legal. Ela está apresentando o que vocês fizeram, eu achei fantástico. Mas, como vamos fazer a síntese, a gente está trabalhando com gêneros de imagem. E em gêneros de imagem, a gente faz referências a algo específico de cada artista, lembrando sempre que cada artista está muito relacionado ao seu tempo, à sua época, então é muito característico. Ligado também a essas referências à vida cotidiana, ao trabalho, às questões religiosas, como a professora Cláudia Cedrais falou. Só que eles se dividem em vários temas e hoje nós trabalhamos com paisagem, com interior, com gênero, com a questão histórica, sacra e natureza morta. Todos esses elementos aí fazem referência ao que é chamado gênero de imagem. Certo, turma? Certíssimo! Sintética ela! Claro! Gente, eu queria dar os parabéns, tá bom? As pontuações que eu fiz do trabalho dos meninos, porque a gente precisa avançar, né? Eu não posso ficar elogiando só porque fez um tracinho no papel, não. A gente tem que avançar sempre, melhorar sempre, ampliar sempre. Se eu tivesse aí, eu tava dando broncas maiores. Podem ficar tranquilos. O presencial é outra coisa. Presencial é outra, a gente puxa a orelha de verdade. Mandem as produções de vocês, qualquer produção de vocês, lá pro Arte MTech. Se passar mais de uma semana sem eu adicionar no grupo, manda uma mensagem particular dizendo de onde vocês são, que eu adiciono no grupo, tá bom? Beijo grande, boa Páscoa e até a próxima aula. Forte beijo, viu, turma? Amei os trabalhos.